Falar um pouco sobre a prevenção das lesões do goleiro. O goleiro é uma posição bastante difícil, bastante controversa. Se vocês tiverem a oportunidade de ler essa frase de um autor desconhecido que aparece em algumas vezes, fala que, enfim, ser goleiro é ser o coração do time, mesmo num jogo onde o principal objetivo pode ser que você tem que evitar, que é o gol. Existem algumas referências sobre goleiro, então, algumas coisas da literatura. A primeira referência do goleiro vem em 1602. As regras iniciais permitiam aos goleiros segurar a bola em todo o campo. Apenas em 1912 que vestiu a restrição da área do goleiro, que chama-se a grande área. Em 1992, com a regra da FIFA, que permitiu não atrasar para o goleiro, e aí eles necessitaram ter um controle melhor, e a gente foi mudando um pouco o perfil dos goleiros. Esse é o Juca Baleia, que é um conhecido, talvez, de algum de vocês. Existem alguns outros fatores interessantes também. Por exemplo, o Rogério Ceni, que é um goleiro do Brasil, é o que tem o maior número de gols feitos. Se a gente tem o gol mais rápido de goleiro, foi para o Paul Smith. O José Luis Chilavert, do Paraguai, ele fez um hat-trick, 3 gols num jogo. E o Lev Yashin foi o único goleiro a ganhar o Balão de Ouro. Esse daqui é o Charles Williams, em 1899, no Manchester City. Ele fez o primeiro gol de goleiro, e o gol de goleiro não vale 2, mas, eventualmente, a gente acaba vendo, em alguns momentos, um gol de goleiro. O domínio dos goleiros é muito um domínio europeu. Quer dizer, quando a gente vê os melhores goleiros que são geralmente eleitos, eles são goleiros europeus, e, aos poucos, os goleiros brasileiros vêm tomando alguma participação. E quando a gente pensa em goleiro, a gente pensa que, ou lesão no ombro, a gente pensa que, eventualmente, ela pode não existir. Mas aqui está o Dr. José Luiz Runco, que viveu, talvez, uma das mais difíceis situações, que foi uma luxação do ombro, pouco antes da Copa do Mundo, com o Emerson, capitão da seleção, mostrando a importância dessas lesões. E foi se mudando. Quer dizer, quem lembra dessa defesa aqui do René Guita, hoje, provavelmente, a gente não imagina que, numa Copa do Mundo, alguém possa pensar em querer fazer a transformação da força na arte. E a gente tem que lembrar que, no começo, o goleiro era o cara grande e gordo, né? Então, quem ocupa mais espaço pode ser mais goleiro. Tirando você, é que eu estou cansado de fazer gol em você. Então, mas quando a gente vai pensar no goleiro, na verdade, o goleiro realmente, se você vê os estudos comparativos, ele é o mais alto e o mais gordo do time. Então, geralmente, ele tem um índice de massa corpórea maior, ele tem uma altura maior e ele é o mais pesado. E quando você começa a ver os goleiros e analisar um pouco e examinar eles, você pode perceber que, muitas vezes, eles têm uma massa muscular realmente bastante fraca. Eles são, às vezes, algumas pessoas que você precisa fazer um treino especial, e quando você não faz o treino especial, você acaba levando a problemas de lesões e outros problemas que vão acontecendo. A gente sabe que as lesões no futebol, as lesões no ombro no futebol, não são tão prevalentes quanto em outros esportes, mas elas existem e elas são até com uma certa frequência. A FIFA mostra que as lesões sem contato elas aumentaram, e as lesões sem contato são as lesões mais frequentes que a gente tem nos goleiros. Se vocês forem ver, 50% dos goleiros apresentam algum grau de tendinopatia crônica do manguito rotador, ou seja, eles têm algumas lesões crônicas que vão se perpetuando, e essas lesões, no final da carreira, principalmente, são as lesões que vão fazer com que ele caia o rendimento, que ele comece a ter problema. Então, a grande maioria das lesões são as lesões que ocorrem nos goleiros mais velhos, ali que a gente começa a ter problemas mais significativos. Então, a FIFA, já nas últimas Copas, mostrou que existia um aumento da incidência de lesões, tanto nos membros inferiores, mas também nos membros superiores, necessitando um tratamento mais específico. E se vocês forem observar uma característica das lesões dos membros superiores, principalmente do ombro, elas podem não ser tão insidiosas, mas, quando elas ocorrem, elas levam a um período muito maior de afastamento desse jogador da sua atividade, o que a gente vê nas notícias dos goleiros que a gente acaba acompanhando. Então, quando ele tem uma lesão, ele acaba permanecendo mais tempo fora do jogo, ele acaba tendo lesões mais importantes. Mas, se você pensar
que as lesões do ombro são 3,3%, se você pensar num jogadores profissionais, por exemplo, no Reino Unido, isto leva a cerca de mais de quase 1.200 lesões, mostrando que existe a necessidade de se fazer de valorizar e se fazer um tratamento adequado para essas lesões. Algumas comparações com jogadores de linha e com goleiros mostram lesões diferentes entre os dois grupos e que 70% das lesões dos goleiros ocorreram na queda com o solo, com braço extensão, e 20% com colisão com outros jogadores. Então, na grande maioria das vezes, o goleiro ele acaba se machucando sozinho, ele acaba se machucando quando ele faz o mergulho, quando ele procura fazer uma defesa, quando ele acaba tentando fazer algo. Esse trabalho é um trabalho agora bastante atual, de 2013, mostrando estudo prospectivo, e ele mostrou um trabalho em 49 goleiros. E segundo a experiência dele, que é algo que a gente teve até há pouco tempo aqui no Brasil, a lesão do adutor da coxa foi a lesão mais frequente nos goleiros e foi mais do que lesões de linha. E existe, teoricamente, uma necessidade de a gente fazer um trabalho individualizado para o goleiro, ou seja, ele precisaria ter um trabalho mais específico, porque, como vocês podem ver, desde um trabalho do Pio Hestron até um trabalho de 1990, mostram que os goleiros, às vezes, têm lesões específicas que existem necessidade de um tratamento mais adequado. Aqui também a gente pode ver que, quando você fala em lesões de membros superiores, a grande incidência das lesões dos membros superiores ela acaba acontecendo no ombro. Você tem lesões na mão e no punho e cotovelo, mas as lesões acabam acontecendo no ombro. Esse foi um estudo que o Dr. Tadeu fez no Red Bull, que ele passou para a gente, mostrando que mesmo você vendo jogadores mais novos, você vê que existem lesões e elas vão se repetindo no passar do tempo, que nos jogadores mais jovens você vai tendo lesões mais agudas, mais traumáticas, e depois você vai tendo lesões menos agudas e mais por esforços repetitivos. Esse é um trabalho que o Dr. Moisés fez junto com o Dr. René, avaliação de 8 equipes brasileiras, e mostrou que as lesões dos membros superiores ela era em torno de 6% das lesões, sendo divididas entre o ombro, a mais frequente, e depois as lesões do punho e do cotovelo. Esse é um outro trabalho, também um trabalho nacional, mostrando o acompanhamento de 12 goleiros, 60% lesões nos membros inferiores e 40% nos membros superiores, mas vocês veem que são lesões importantes, são contusões, são luxações, fazendo com que o goleiro fique afastado por um tempo um pouco maior da sua atividade física. E aqui a gente pode observar um treinamento de um goleiro, ver como que é duro o treinamento do goleiro, aqui uma imagem cedida aqui pelo Dr. Zogaibe dos Santos, mostrando que, dependendo do tipo de trabalho, você pode ter uma dificuldade. Mas é interessante que existe, por exemplo, no Santos, uma tendência a você tentar trabalhar com o goleiro, com ele antecipando mais a bola, ou seja, fazendo movimentos como se mostrou agora, onde ele, em vez de receber a bola numa extensão maior, onde você está mais fragilizado, ele antecipa a bola e, com isso, diminuiu bastante a incidência de lesões. E aqui mostrando como seria uma defesa errada, ou seja, ele pegou a bola muito atrás e, com isso, ele acaba forçando e ele acaba sobrecarregando todas as estruturas musculotendíneas e ligamentares, favorecendo a tendência a ter uma lesão. A gente teve a oportunidade de publicar um trabalho mais falando sobre a instabilidade do ombro, sobre a luxação do ombro, que é uma lesão bastante insidiosa, principalmente nos esportes, e que a gente então viu 12 goleiros com luxações tanto agudas quanto crônicas, e o mecanismo mais comum foi a queda em abdução, em média abdução, com extensão, ou seja, quando o goleiro recebeu a bola muito atrás, ele acabou forçando e acabou tendo uma luxação. E assim como nós sabemos que acontece, por exemplo, no ligamento cruzado anterior do joelho, no ombro também existe uma característica.
Quando você demora para operar, os resultados caem muito, ou seja, nos pacientes onde você indicou um tratamento artroscópico com um tempo mais tardio, ou seja, quando ele já teve mais recidivas, o resultado caiu bastante, mostrando a necessidade de a gente fazer um tratamento mais precoce e mais adequado. E quando a gente fala de prevenção, a gente pensa que, por exemplo, as luvas elas só foram utilizadas a partir de 1950. Até então, a gente não existia a utilização de luvas. Então, se vocês forem pensar, por exemplo, no Barbosa, que foi o goleiro de 1950, essa era a mão do Barbosa, que se vocês forem observar, e essa é a radiografia dele, ou seja, mostrando que, provavelmente, mesmo tendo traumas, foi se deixando as lesões acontecendo sem se ver o que a prevenção, que seria a chave do tratamento, ou seja, a forma de a gente conseguir chegar com o atleta mais saudável e, no futuro, esse atleta levando a condições melhores. Para isso, junto com o fisioterapeuta Maurício Garcia, que é o coordenador do SET, com a Gisele Barbosa e com o Mário Bizzini, a gente conversou em propor um tratamento que seria o FIFA 11+, S de superior, que seria uma série de exercícios preventivos com o objetivo de você tentar minimizar essas lesões nos goleiros. Então, seguindo a mesma filosofia do FIFA 11+, foi levantado na literatura e se percebeu que existem trabalhos específicos que podem ser feitos para aquele goleiro. Lembrando que são trabalhos que vão de uma fase mais simples para uma fase mais complexa, tendo um aquecimento, tendo um fortalecimento global da parte glenomeral, escápulo torácica, cotovelo, mão e punho, com um trabalho de propriocepção e alongamento, mas exercícios fáceis e com acesso fácil, ou seja, você não tem necessidade de ter nenhum trabalho, nenhuma máquina mais específica, que você consegue fazer esse trabalho visando um trabalho global, visando trabalhar numa cadeia cinética tanto aberta quanto fechada, sempre fortalecendo os exercícios de core, fazendo trabalhos mais específicos, onde você pode fazer trabalho sem forçar muito e trabalhando o alongamento para você prevenir as lesões que acabam acontecendo, como a cascata do ombro do arremessador. Então, aqui a gente tem um pouco dos exercícios que podem ser feitos. Então, é importante a gente saber que existe a necessidade de um trabalho, como eu frisei, progressivo, ou seja, você tem borrachas que você vai trabalhando de uma forma mais adequada, mas se vocês forem observar, são exercícios que trabalham justamente nos movimentos que o goleiro faz. Quer dizer, a gente não está pensando no movimento tanto de um esporte como natação, mas no esporte mais voltado aos goleiros, com um trabalho que a gente possa fazer com que, talvez, com o passar dos anos, essas 50% de tendinopatias crônicas que os goleiros tenham, essas lesões que eles vão tendo, e principalmente no jogador mais velho, isso possa diminuir com o tempo e facilitar um melhor resultado. Então, são trabalhos que envolvem tanto a propriocepção, fortalecimento, onde você, por exemplo, aqui fazendo um trabalho de escápulo torácica, mas lembrando daquele perfil do goleiro, um atleta pesado, um atleta que tem dificuldades, onde esses exercícios aqui são exercícios mais de final, onde, se você tem uma condição adequada, você pode fazer. Então, como conclusão, lembrem dos goleiros, tentem não pensar que nós temos 10 jogadores, mas nós temos 10 jogadores mais o goleiro. As lesões do ombro elas podem ocorrer, e se a gente pensar que nós temos 3 milhões de jogadores a 3,3%, nós vamos ter quase 100 mil lesões por ombro, onde acontece um longo tempo de recuperação, existe a necessidade de um trabalho mais adequado para esse tipo de profissional. Muito obrigado.